Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim fazer um questionamento. Por que será que aqui no Brasil tantos grupos evangélicos de origem ou de tendência pentecostal e principalmente neopentecostal estão apoiando Israel? Falando apoiando nesse conflito que existe hoje, né, entre o Estado de Israel, que ataca frequentemente, né, a faixa de Gaza, né, provocando uma série de mortes, uma série de calamidades. Tá? Então, por que existe esse apoio tão intenso de alguns grupos de uma tendência mais neopentecostal aqui no Brasil em favor de Israel? Bom, a gente precisa entender uma coisa. Primeiro que há uma confusão de interpretação por parte desses grupos. Tem muita gente que acha que Israel é um Estado cristão ou que é uma terra cristã. Tá? É importante frisar uma coisa. Eu posso até entender, eu posso até considerar que, por exemplo, Jesus de Nazaré, né, era um judeu. Tá? E ele vai criar, na verdade, um modelo, uma filosofia de vida, né, que hoje a gente chama de cristianismo. Tá? Apesar que o termo cristianismo não é uma coisa inventada propriamente por Jesus de Nazaré. É uma coisa que vem bem depois, até essa expressão em si. Mas tu vai perceber que existe uma relação, por exemplo, entre o judaísmo e o cristianismo. Tá? São religiões irmãs. Aliás, tanto o cristianismo como o islamismo ela tem como base o judaísmo. Tá? Mas eu não posso achar que é tudo a mesma coisa, porque não é. Então, se eu estou apoiando o Estado de Israel, eu acredito que estou apoiando os judeus, ou o povo judeu. Não é bem assim. Né? O Estado de Israel, basicamente, o próprio nome está falando. Estamos falando aqui de um modelo laico, estamos falando de uma instituição política, estamos falando de um modelo que está ligado muito à democracia e que não tem nada a ver propriamente com a religião judaica, que é uma outra coisa, que tem um outro sentido, que tem uma outra perspectiva. Tá? Mas, pessoal, antes de falar sobre tudo isso, gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Entenda uma coisa, gente, a primeira coisa que você tem que verificar é assim, tem muita gente que acha que judeus e árabes são grupos totalmente diferentes. Né? Então vamos pegar aqui, palestinos e judeus são grupos que na sua origem não têm nenhuma relação, pelo contrário. Eles são na verdade chamados de grupos semitas. Eles têm uma mesma origem, uma mesma genética, basicamente é essa. Né? Então nesse aspecto, tem gente que acha que não tem nada a ver, não há nenhuma relação. Existe uma relação muito forte. Vamos lembrar que até mesmo na tradição, vou pegar aqui a tradição bíblica, né, do Antigo Testamento, né, você vai verificar a origem, né, desses dois povos que vieram de Abraão. Né, e que tiveram, na verdade, que o Abraão teve Sara, que era a sua esposa, né, e acabou, na verdade, tendo um filho com uma escrava egípcia, né, que vai dar origem aos povos árabes, né? A gente inclui aí os palestinos, e do outro lado, por exemplo, a Sara, que depois vai engravidar, né? Dando origem também ao que? Aos povos, basicamente, o que é chamado um indivíduo chamado Isaac, que vai dar origem, por exemplo, aos povos judeus. Mas, em geral, tu vai perceber que eles têm a mesma origem. Né? Tanto no modelo bíblico, tu vê isso, né? Tá? Quanto no modelo mesmo dentro da explicação genética, dentro da sua árvore. Né? Então, nesse sentido, existe essa relação muito forte. São povos que vieram de uma mesma origem. Então, são irmãos. Entretanto, esses irmãos, ao longo do tempo, não se deram muito bem, ou não estão se dando muito bem. Tá? E vamos lembrar que antes do Estado de Israel surgir, tá? Havia uma relação muito boa entre judeus e palestinos, naquela área onde hoje está todo aquele conflito, toda essa guerra, toda essa tensão. Né? O problema foi quando os judeus anunciaram o Estado de Israel. E aí que começou essa confusão, essa briga, por causa de território.
não é uma briga, né? Não é um conflito por aspectos religiosos, né? Isso é uma outra confusão que os grupos brasileiros, aqui, os grupos religiosos aqui no Brasil, estão interpretando de uma maneira equivocada, né? Tem muita gente que acha que é uma questão ou uma briga de caráter religioso. Não é. Não é um sentido religioso. Tá? É um aspecto, é uma briga por terras, né? Porque cada um deles entendem que tem um direito sobre aquelas terras. Os judeus mencionam que tem direito para aquela terra, como também os palestinos também falam a mesma coisa. Então há um conflito ali, que a gente vai verificar, que não tem relação com questões religiosas. Está muito além disso. Mas aqui no Brasil, né, até por uma tendência ideológica de sentido mais conservador, alguns grupos pentecostais e neopentecostais começam a criar uma ideia equivocada de que, por exemplo, olha, eu vou apoiar Israel porque Israel é cristão. Primeiro, não é. Israel não é cristão. O Estado de Israel é um Estado laico, um Estado democrático, a maior democracia do Oriente Médio e a única. Tá? Ele tem um sentido secular. E por outro lado, você tem o que é chamado de religião judaica, né? Sabendo que nem todas as pessoas que vivem no território de Israel são efetivamente, têm o modelo, a doutrina judaica. Tá, tem isso, são vários segmentos que a gente pode verificar, que tem ali digamos assim, indivíduos pessoas que seguem a religião judaica, mas existem outros segmentos também que estão ali. Tá? Então há um equívoco muito grande por parte desses grupos evangélicos aqui no Brasil, né, que a partir dentro de uma perspectiva religiosa, transcendental, buscam até numa forçação de barra talvez buscar, querer ser, na verdade, o que a gente pode chamar hoje de uma nova tribo de Israel. Né? Tem muitos, inclusive algumas igrejas evangélicas aqui no Brasil, que têm uma perspectiva tão forte em relação a isso, que acreditam realmente que é um povo escolhido. Né? Que não apenas os judeus, mas que também eles seriam povos escolhidos, né? Seria quase que fazendo parte de uma das tribos de Israel. Então é todo um simbolismo, gente, que é muito equivocado, bastante equivocado, mas que tem ali uma forçação de barra muito grande. A gente vai entender o seguinte, essas coisas, né, lembram muito a tese do Émile Durkheim, quando ele falava da religião como uma instituição que une as pessoas. Então, se você pegar esses grupos religiosos aqui no Brasil, eles têm, na verdade, um grau de união muito mais forte. E isso tem a ver, na verdade, justamente com um modelo ideológico. Então, as religiões elas podem unir. Mas como menciona Karl Marx, né, o filósofo alemão, no século XIX, a religião também pode alienar. E esse modelo alienante acontece justamente por essa desorientação, ou muitas vezes do controle de alguns líderes religiosos sobre o que a massa de fiéis. Vamos lembrar que essa tendência neopentecostal aqui que a gente está falando, e que é o grupo que mais apoia Israel, veio dos Estados Unidos. Eles vieram, a sua tradição é norte-americana. E vieram realmente com uma tendência mais forte. No primeiro momento, a teologia da prosperidade, né? E agora, uma outra, que é chamada de teologia da dominação. A teologia da dominação é aquela perspectiva de que aquela perspectiva que é mais ou menos assim, ó, nós precisamos ser a maioria, tá? E precisamos atuar em outras áreas, não apenas religioso. Nós devemos o quê? Estar na política, tá? Então, se a gente tiver um número muito grande de políticos no legislativo, no executivo, tá? A gente consegue o quê? Ter um domínio e um poder, tá? Que vai consolidar nossas ideias, os nossos modelos. Pronto. Isso é chamado de teologia da dominação. A dominação, a teologia da prosperidade é aquela do que? Olha, da barganha, né? Olha, você dá tanto para Deus e recebe em dobro, tá? Eu vou fazer oferta, tá? É a teologia da prosperidade, de que através do lucro, através da tua prosperidade econômica, você vai ser um eleito de Deus. Todas essas tendências, elas são, na verdade, norte-americanas, que chegaram aqui no Brasil lá pela final da década de 70, início de 80,
E uma coisa que chama a atenção é que esses modelos, eles têm uma tendência realmente muito radical, em muitos casos, né? Um conservadorismo, em alguns casos, até bastante intolerante. Então tu vai perceber, na verdade, que nos Estados Unidos é um dos países com maior número de fundamentalistas cristãos, que usam muitas ações de sentido autoritário, de intolerância, e que muitos apoiam, por exemplo, o candidato agora à presidência, o Donald Trump. Aqui no Brasil, essa tendência é cada vez mais forte nesse sentido. E há um grau realmente de discurso raivoso, intolerante, principalmente a outras religiões, principalmente a pessoas que têm uma orientação sexual diferente, então tem tudo isso, tá? Então a gente tem que entender, avaliar assim, gente. Há um apoio por parte desses grupos a Israel por uma questão ideológica, por uma questão política, mas também por um equívoco que existe de achar que Israel é um Estado cristão. Ele não é um Estado cristão, tá? Começa por aí. De que Israel em si é um modelo cristão, também não é. Outro equívoco, tá? E devemos entender, na verdade, que o Israel não é a mesma coisa que o judaísmo, né? São coisas totalmente diferentes. Então você tem aí mais uma outra interpretação equivocada. Mas que os grupos mais tradicionais, evangélicos, acabam tomando por si e levam isso como um sentido ideológico. Por isso que tu vê, por exemplo, nas manifestações de um modelo mais conservador, tradicional, em algumas igrejas você encontra a bandeira de Israel. Porque parece que existe essa relação. Parece que que apoiando Israel, eu estou apoiando os cristãos. Não, você não é isso. Não é essa a ideia. Até porque não existe a relação do Estado. Aquela bandeira é o Estado de Israel, que é secular, que é laico, que é democrático. E não tem nada a ver com o judaísmo. Tá? Eu posso até dizer que, por exemplo, que o cristianismo ele é uma ramificação do judaísmo, como o islamismo também. Mas eu não posso dizer que são a mesma coisa, tá? Existe uma relação, tá? Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da origem em si, cultural, mas não achar que é tudo a mesma coisa que não é. Então há um equívoco de interpretação, né, que deve ser avaliado. E vamos verificar que não é todos os grupos evangélicos, né, e nem todos os grupos neopentecostais ou pentecostais que apoiam Israel, né? Porque depende muito de cada aspecto, verifica, na verdade, que existe tendências e tendências, né? E então não achar que é tudo a mesma coisa, porque nós estamos falando de grupos variados. Na sociologia, a gente chama até esse modelo de assimilação cultural, que é o caso de alguns grupos de outras terras que acabam assimilando hábitos, costumes de outros povos. Então tu vai perceber que a cultura, por exemplo, cristã, aqui no Brasil, são assimilações de modelos do judaísmo, né? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas principalmente do Antigo Testamento. É chamado de assimilação cultural, né? E acaba criando essa mistura, que aqui no Brasil é muito forte, é chamado normalmente de sincretismo religioso. É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais. Vamos lá.